projeto Algo Mais, juntamente com a TGI, ele tem o apoio, além da TGI Consultoria, do Clube de Engenharia e o patrocínio da Queiroz Galvão. Na verdade, esse seminário, ele marca o começo de uma série de debates que o professor Francisco Cunha chama de debates permanentes, fórum permanentes, que nós começamos com o tema de energia e que deve seguir por outros temas. É uma satisfação enorme da Algo Mais, da TGI e do Clube de Engenharia estarem realizando e apoiando, com o patrocínio da Queiroz Galvão Energia, um evento tão importante quanto esse, um tema tão importante quanto esse. Como disse Castilho, nós vimos, pela pesquisa Empresa-Empresário, pesquisando a realidade de Pernambuco já há mais de 20 anos. E uma das coisas que vai ficando evidente ao longo das questões, dos debates, das entrevistas, é, além do movimento ascendente de desenvolvimento do Estado, uma questão, ela aparece sempre: vai haver energia boa e acessível para dar suporte a esse processo de desenvolvimento que Pernambuco está vivendo? Nos últimos anos tem crescido mais do que o Brasil, do que o Nordeste, e alguns anos até mais do que o mundo. Então, essa questão é sempre pendente, ficou pendente. E como o último relatório da pesquisa Empresa Empresário, que é justamente esse, Pernambuco Desafiado, ele trata do futuro, ou seja, o que é importante e o que é que se coloca como fundamental para o futuro do Estado, a questão da energia, ela surge com muita força. Então, a ideia da revista Algo Mais foi, em dando continuidade a essa atividade de pesquisa e de debate sobre o futuro do Estado, sobre o tema do desafio, ou dos desafios importantes que o Estado enfrentará, a energia surge como o primeiro a ser tratado. E nós temos aqui a oportunidade, também a felicidade, de, em época de Copa do Mundo, ter uma verdadeira seleção de especialistas no assunto. Essa aqui é uma seleção vencedora de especialistas no tema energia. Então, a ideia é que comecemos e façamos o trabalho de hoje, como disse Castilho, com as apresentações de 20 minutos, e no final façamos um debate para aproveitar ao máximo isso que está sendo reunido aqui em termos de conhecimento, em termos de capacidade de discutir o tema. Também tudo isso será coberto pela revista Algo Mais, está sendo coberto pela revista Algo Mais e será objeto de uma próxima extensa reportagem. Este tema, energia, inaugura, então, o primeiro seminário Pernambuco Desafiado. Muito obrigado pela presença de todos, pelos convidados, por todos os participantes. E vamos às apresentações, seguindo pela ordem já mencionada por Castilho, o professor, em primeiro lugar, o professor Heitor Scalambrini. Bem, os organizadores tiveram a felicidade de fazer uma pergunta, não é? Que é se vai faltar energia para o desenvolvimento de Pernambuco. Faltou uma interrogação ali. Realmente é algo instigante essa pergunta, né? E eu realmente não tenho a verdade, né? Eu também ando à procura dessa verdade. Vou levantar alguns pontos, algumas reflexões aqui sobre essa questão, se vai faltar energia para o desenvolvimento de Pernambuco. Inicialmente, sobre essa pergunta, né, gostaria de colocar algumas questões. A primeira delas diz respeito mais à questão da geração. Aqui no nosso país e várias partes do mundo, né, a opção para a geração é a geração centralizada. Ou seja, nós geramos a energia em determinado local, nas usinas, depois, através da fiação, nós transmitimos essa energia para o mais próximo dos locais de consumo e depois nós distribuímos essa energia, né? Finalmente, essa é a chamada forma de gerar centralizadamente, né? E no Brasil não podemos esquecer que o sistema aqui de geração é um sistema interligado, é o sistema nacional de interligação que nós evoluímos muito nos últimos anos, interligando as várias regiões do nosso país. Então, realmente, não dá para a gente isolar o estado de Pernambuco, né, e tentar responder essa pergunta, não é? Porque o estado de Pernambuco está numa região, está interligado todas as regiões do país, né,
com uma certa confiabilidade, enfim, então não daria para a gente isolar, mas não deixa de ser uma pergunta interessante. E a questão da energia para o desenvolvimento, eu acho que a energia é um tema que nos remete a várias questões, não é? Principalmente na questão que a gente, como que nós vemos a questão do desenvolvimento, o que é o desenvolvimento, né? Porque nós precisamos, pelo menos, nivelar o que se pensa de desenvolvimento para ver se vai faltar energia para esse tipo de desenvolvimento. Então, eu acho que é muito importante, não é? E a gente também separar o que é desenvolvimento e o que é crescimento econômico, são duas coisas distintas, não é? A gente é induzido, de certa maneira, né, a pensar que o desenvolvimento ele está ligado a certos eventos, por exemplo, chegada de novas empresas, né, que vêm se instalar na nossa região, a vinda de capitais de fora, né, que são atraídos por diferentes motivações, né, os recursos naturais existentes, a posição geográfica da nossa região, a oferta de mão de obra barata, incentivos fiscais, até certa frouxidão, não é, da legislação ambiental atrai esses investimentos. Ou ainda pela realização de grandes investimentos públicos em obras e instalações. Então, a gente é induzido a imaginar, a pensar que o desenvolvimento é isso. Mas não é, não é. Há uma diferença muito importante, não é? Crescimento, então, e desenvolvimento não são a mesma coisa, né? Crescer significa, como a gente vai fazer um bolo, a gente coloca lá o fermento no bolo e o bolo cresce, ou seja, é uma adição de algum material ou é uma assimilação, né, e há o crescimento. Isso é uma definição, se a gente for ver no Pai dos Burros, né, no dicionário, e o que é? O crescimento acabou tornando um sinônimo de aumentar a riqueza, ou seja, dizem que a gente precisa ter o crescimento, a gente ser rico, para depois diminuirmos a pobreza, né? Mas o crescimento a gente tem visto que não é o suficiente para diminuir a pobreza. Então, desenvolver tem outro significado, significa se expandir, realizar potenciais, trazer gradualmente a um estado mais completo, maior, preferencialmente melhor, né? Quando algo cresce, algo fica maior, mas quando algo se desenvolve, ele torna-se diferente. Então, o modelo de desenvolvimento atual está baseado na oferta cada vez mais crescente de insumos, né? Ou seja, e aí a conclusão que eu chego é que nada pode crescer indefinidamente, né? Aqui reside fundamentalmente o limite do modelo socioeconômico que nós vivemos hoje atual, que é o limite do nosso planeta, do planeta Terra. Ou seja, a gente basear o futuro num crescimento infinito, para mim, e um planeta que tem as suas dimensões finitas, é uma insanidade. Então, diante, né, a partir dessa primeira pontuação aí, em relação à questão inicial, da pergunta que não foi colocada, aí como se insere a questão da energia, que é um insumo fundamental para o desenvolvimento, não é? Diante da situação atual do setor elétrico, né, certamente todos os cidadãos, todos os consumidores estão se perguntando, tem algumas perguntas que não quer calar, ou seja, por que o nível dos reservatórios está tão baixo? Estamos consumindo muito? Então é verdade que a hidrologia é a principal responsável pelos problemas energéticos? Por que então as usinas térmicas não ajudaram a preservar a água dos reservatórios que está nos seus níveis muito baixos, precários? Por que a tarifa elétrica no Brasil é tão cara, já que temos a predominância da energia hidráulica, que é a forma mais barata de produzir energia? Por que a energia solar, tão abundante, não é utilizada, já que dispomos de um enorme potencial, os maiores do mundo? Será que essa questão da energia solar é meramente uma questão do preço da energia produzida, né? Ou é falta de interesse em incentivar essa fonte energética? E a energia eólica? Por que também não é mais utilizada? Representa hoje em torno de 3% da matriz elétrica, a contribuição dela é 3% da matriz elétrica brasileira, apesar de que as projeções dizem aí que nós podemos chegar nos 9% em 2018, mas está longe ainda, de certa maneira. Hoje é 3%. E a questão da economia de energia, o uso inteligente, a troca de equipamentos ineficientes, não é também uma prioridade, não é?
Lembremos que aqui, que a capital, por exemplo, o consumo de eletricidade, de energia elétrica para a iluminação pública, ela chega a ser de 5 a 8, eu não tenho os dados mais atuais, mas de 5 a 8% do consumo total de eletricidade. É importante. Aqui em Pernambuco, nós temos em torno de 120 pontos de luzes, onde 70 mil pontos de luzes é de vapor de mercúrio, ineficiente do ponto de vista energético e tem muitos problemas com as questões ambientais, por ter um metal pesado, cancerígeno. Quer dizer, a gente pode encontrar em várias situações, né, onde a questão da economia da energia poderia ser utilizada. Então, aí vem o quadro elétrico brasileiro atual, né? Ou seja, se tenta fazer, e foi dito aqui, comparações, né, entre 2001 e 2013, 2014, né, 2001 nós tivemos desabastecimento com essa questão atual, tal, né? Então, a gente tem que ver que há diferenças fundamentais nesse período, ou seja, pelo menos nos últimos 13 anos, o que a gente constata é que o país investiu bastante na interligação do sistema energético, sistema elétrico, na construção de termoelétrica, né? O que até agora, sem dúvida alguma, é o que tem evitado a crise, ou seja, evitado o racionamento, né, tão indesejado assim, ou seja, foi adotado esse modelo hidrotérmico. Além da expansão da rede de transmissão, né, a gente percebe que não basta só haver a interligação para te dar segurança energética, não é suficiente, porque o sistema está extremamente dependente da geração hidroelétrica. O mais seguro seria diversificar a matriz elétrica brasileira. Outro dado que é verificável, né, que aconteceu, que entre 1995 e 2001, 2002, onde foi a época do desabastecimento, do chamado apagão, o consumo de energia cresceu 26,5%, enquanto a capacidade instalada cresceu 24,6%. Ou seja, cresceu muito mais o consumo do que a capacidade instalada naquele período. De 2001 a 2013, o crescimento do consumo foi da ordem de 50,8%, e o da capacidade instalada, 72,4%, ou seja, a capacidade instalada cresceu mais do que o consumo nesse período. Ou seja, houve uma expansão da quantidade de usinas muito maior do que o aumento do consumo, né? Bom, se a gente continua nessa comparação, né, a gente verifica que em 2001, majoritariamente, né, a produção elétrica dependia, que atualmente a dependência da hidroeletricidade diminuiu em relação a 2001, por causa da entrada das termoelétricas, né? O peso das termoelétricas passou de 14% para 26% da capacidade total instalada no país. Portanto, o sistema hidrotérmico, esse adotado, tem garantido, sem dúvida alguma, a energia, né? Aquela energia que faltou em 2001 e 2002 foi garantida, porém ele é bem mais caro, pagamos um preço. Enfim, existem diferenças que me faz, né, levar que realmente há uma certa disputa, né, entre se vai ter ou não vai ter racionamento, né, que a gente vê muito essa conotação político-partidária, época de eleição, né? A gente já viu que foi isso em 2000 e 2002, né? E tenta se repetir de certa maneira, que eu acho que é um desserviço completo para o país, esse tipo de discussão ligado a essa disputa eleitoral. O planejamento no Brasil, hoje, ele está definido em 2 pilares. Né? A gente considera somente a oferta de energia, né? E esse aumento está vinculado muito à construção de novas usinas. É como se somente a gente pudesse ofertar energia construindo usinas, que não é uma verdade verdadeira, porque nós podemos ofertar energia se a gente faz o uso racional da energia, o uso inteligente da energia, a gente economiza energia em vários setores. Essa é outra maneira. Há também uma certa alegação hoje, né, de que realmente a necessidade de construção de usinas com reservatórios, hidroelétricas com reservatório, né? Ou seja, se dá números aí, por exemplo, que nos últimos 8 anos, 2004 a 2012, caiu 17% a capacidade de armazenamento das represas. Mas eu quero lembrar que o Brasil é o segundo maior país que tem a quantidade de água em reservatório.
quase 53 mil quilômetros cúbicos, que é uma medida que se faz. O primeiro lugar é o Canadá. Só que, na verdade, o Brasil é o primeiro lugar em estocar água, porque o Canadá não tem um sistema elétrico interligado como nós temos. Ele não leva energia a todas as suas províncias. Então, nós somos o primeiro país de estocagem de água. Então, o problema não é aí. Esse não é o foco do problema, que também se parte para essa discussão hoje. O problema continua sendo uma coisa simples, a questão do planejamento. É simples na palavra, mas difícil de se realizar no nosso país. Então, a questão da reserva, para nós aqui no nosso país, é o grande diferencial do país, não é? É a coroa da rainha para nós no Brasil. Esse é o grande diferencial no nosso sistema, não é? A quantidade dessa água estocada vai depender de como que nós estamos utilizando, não é a falta. Bom, portanto, essa tal da reserva estratégica, que os técnicos definem aí como aquela capacidade máxima de todos os reservatórios que o país dispõe, dividido pela carga total de cada mês, sem dúvida ela vem decrescendo paulatinamente desde 2004. Então, hoje, essa reserva estratégica aí está em torno de 5 meses de armazenamento, ou seja, num sentido figurado, seria a gente dizer que se os rios brasileiros todos secassem, né, os nossos reservatórios ainda garantiriam energia por 5 meses. Então, o que falta realmente é a questão de planejamento sobre questões fundamentais da economia, de energia, da eficiência, considerar fontes diferentes nas realidades locais. Eu, particularmente, e tantos outros, defendem que nós devemos ter um planejamento regionalizado. Claro que sem perder a perspectiva que nós vivemos numa república, mas o planejamento deveria ser regionalizado. Então, o que nós temos hoje é que repensar essa matriz elétrica aí do Brasil, não é? Que já é uma prioridade que vem desde 2001, lá na época do desabastecimento, que nós não aprendemos e não fizemos o dever de casa. É preciso a gente diversificar a matriz elétrica, significa investir em outras fontes, e essas outras fontes serem complementares, não é? De acordo com o MME, hoje a capacidade instalada no país está um pouco isso aí, né? Ou seja, 86 mil mega em eletricidade, 39 mil em termoelétricas, 2 mil e pouco, é um pouco maior isso é 31 de dezembro de 2013, 2 mil de eólica, 5 mega de fotovoltaico disperso e 13 mega conectado na rede elétrica hoje, graças às arenas, principalmente. Então, outra coisa que vale a pena nesse quadro aí dizer que, ao meu ver, hoje é um mito você dizer que foi a questão da medida provisória 579 aí, que é a responsável pela crise e pelos preços da energia. Não é essa, não, ao meu ver. A gente precisa também identificar quem consome energia no nosso país, não é? Porque a gente precisa saber os crescimentos aí. Então, aí é uma tabela que tem 2013 e 2012, então uso residencial, industrial, comercial e outros. A gente verifica que ainda o setor industrial é o maior consumidor de energia elétrica, 40% da energia elétrica aí, né? E o crescimento tem sido muito pouco nesse período. Outra questão que temos que levar em conta, eu só tenho 3 minutos aqui, eu vou correr bastante, é a questão da relação. A gente falou a relação energia e desenvolvimento, a relação energia e meio ambiente também, né? É bom ficar muito claro que não existe energia limpa. Isso é um termo que é usado por jornal, tem energia limpa versus energia suja. Qualquer forma de transformação de energia, de certa maneira, impacta, né, o meio ambiente, impacta pessoas, ela traz problemas de resíduos, então não existe. Existe a menos suja, certo? Que são as fontes renováveis, e a energia suja, que nós sabemos muito bem o que são. Basta a gente verificar a ficha de informação de segurança, a FIES-PQ da BR Distribuidora, para você saber o que significa você consumir óleo combustível e óleo diesel, do ponto de vista dos elementos poluentes, tá? O que a gente tem que perceber é isso, que hoje a cadeia produtiva da energia, da extração, do transporte, do refino, ou da transformação e do consumo final, é a maior emissora dos chamados gases de efeito estufa. Por isso que nós não podemos dissociar a questão energética com questão ambiental, com questão de desenvolvimento. Tá? Eu vou caminhando rapidinho.
Bom, do ponto de vista da energia, da valorização da energia solar, por exemplo, vale a pena comentar, né, a medida provisória, a norma resolutiva da ANEEL, para promover e incentivar a microgeração de várias fontes aí, foi pífio os resultados, né? Nós temos que repensar isso, por que isso aconteceu. Em termos de sistema fotovoltaico, no ano de 2013, só 131 instalações foram feitas no país todo. Bom, hoje a discussão que nós temos que ter é essa questão aí, né, se falamos em desenvolvimento e energia, é como a gente deve promover o desenvolvimento de baixa emissão. Esse é o grande desafio, porque a questão climática, sem dúvida, é o maior desafio da humanidade hoje, é uma questão civilizatória. Se nós não levarmos à frente que o nosso mundo hoje está aquecendo e está trazendo enormes problemas, e o homem é o principal responsável por isso, poucas medidas serão feitas. Um minutinho para terminar, né? Bom, então há uma crítica realmente que deve ser feita ao modelo de desenvolvimento hoje, né? Sem dúvida alguma, pelas opções. E quando a gente falar em desenvolvimento, a gente tem que falar em quê? Em resolver problemas básicos da população. Resolver problemas de transporte, saúde, educação, segurança, a questão energética, a questão do lazer, do emprego e da renda. Isso é desenvolvimento. Para finalizar, uma das coisas que eu acho fundamental hoje, a democratização do setor elétrico. É pouca gente, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética são 12, 13 pessoas, 9 ministros de Estado, e são esses caras que decidem a política energética brasileira. Então, é muito fechado, há uma soberba dentro do setor elétrico, nós temos que acabar, nós temos que ter uma participação maior nessas grandes decisões. A outra coisa é ilusão a gente imaginar que nós vamos ter energia barata como a gente tinha. Esse é um problema, não vamos ter isso. Aí tem um quadro que foi compilado pelo engenheiro João Paulo Aguiar, né, do ponto de vista aqui do Nordeste, que a gente percebe claramente que o Nordeste é deficitário da relação entre produção e consumo. Nós importamos energia aqui, desde 2005, ali nós importamos energia. Então, isso é uma realidade, mas isso não é um grande problema pela interligação. Eu só queria... aqui em Pernambuco, realmente voltado à questão solar. As propostas aqui seriam você ter o que se denominou aqui um programa, né, a Cidade Solar. Hoje, depois da nossa Carta Magna de 1988, as prefeituras, elas têm um papel muito importante na questão de definição de certas políticas energéticas, diminuir impostos, ela incentivar. Isso poderia ser feito aqui, através do programa Cidade Solar, beneficiar a coleta de energia e transformação em energia térmica, em calor, a troca de lâmpadas na iluminação, enfim, o Estado deu um passo no leilão que ele fez em dezembro de 2013, foi muito importante aí, tal, nós vamos instalar 122 megawatts aí, até 2017, 2018, né, um investimento de mais de 600 milhões de reais, foi muito importante. Então, desculpe esse final aí, esse material está disponível, vai ficar disponível, né, para quem quiser. Só para finalizar, esse é um convite, né, ou seja, como a sociedade civil está interessada em discutir esse tema. Agora, em agosto, de 7 a 10 de agosto, vai ter o Fórum Social Temático da Energia em Brasília, né, todos estão convidados, quem quiser maiores informações está aí o site. E só para finalizar, realmente, são duas frases que eu gosto sempre de terminar um pouco as apresentações, a do teatrólogo Augusto Boal, que ele dizia que o cidadão não é aquele que vive em sociedade, não, mas aquele que a transforma. E o Charlie Chaplin, nós conhecemos tanto aí na nossa geração, que a gente não deve ter medo dos confrontos, né? Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Muito obrigado. O setor elétrico não se deve pensar o setor elétrico, oferta e demanda de energia, no curto prazo, nem no médio prazo. Essa é uma questão que deve ser sempre olhada no longo prazo. E nesse conceito, com essa premissa, não vai faltar energia em Pernambuco. Nós estamos tranquilos. Vamos passar alguns sustos, mas seremos capazes de superá-los. Eu gostaria também de dar uma repassada bem rápida no modelo do setor, porque para a gente entender as questões que estamos vivendo, é importante que a gente dê uma passadinha, né? Até 1995 o modelo era praticamente um modelo estatal, na geração, na transmissão, na distribuição,
e no ano de 1990 ocorreu uma grande inadimplência no setor. A distribuidora não pagava a geradora e o setor entrou numa profunda crise. Isso resultou numa necessidade de mudança do marco regulatório. Nós tivemos uma sequência de mudanças aí no setor, no ano de 1993, 95, 2001, nós tivemos a crise de energia, tivemos racionamento, em 2003 houve nova reformulação do setor, e esse foi um período, eu diria, muito dinâmico do ponto de vista normativo e institucional do setor elétrico. Finalmente, em 2003, houve uma segunda revisão do setor, com base nas experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas do ciclo do modelo implantado no governo Fernando Henrique, que foi lá nos anos de 1993 e 94. Então, em 2003, se discutiu, se implantou um novo modelo, ou eu diria um aperfeiçoamento do modelo existente. E quais eram os princípios básicos desse modelo? Era a prevalência do conceito de serviço público, não se estava falando que aquilo era um negócio, o planejamento da expansão bem definido, isso era uma lacuna do planejamento do modelo de 93, 94, a modicidade tarifária, que não deve ser entendida aqui como a energia mais barata, mas a preços módicos e justos para consumidores e fornecedores, a mitigação de risco sistêmico, esse é um grande desafio no sistema da dimensão do Brasil, com uma matriz complexa como ele é, a universalização do acesso e a transparência, a contestação pública. Importante que a gente guarde esses princípios, porque eles estão sendo, de certa forma, agredidos em alguns aspectos no momento atual. E as premissas básicas do modelo, na época, lá em 2003, era respeitar os contratos, minimizar custo de transação, inclusive no período de implementação, criar um ambiente propício à retomada dos investimentos e implantar de forma gradual esse modelo, não avançar. E, finalmente, se chegou ao modelo, que é importante que a gente compreenda esse desenho, para entender como é que funcionam esses agentes. O modelo brasileiro, ele se baseia nesse quadrado central aí, nos agentes do setor, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Esses são os atores que mexem com o negócio da energia, que gera, transporta, distribui. De um lado, você tem uma figura, que é o operador nacional do sistema, que é o homem que opera os ativos disponíveis para o sistema, independentemente da vontade dos donos desses ativos. Não é o dono da usina que manda ela operar ou não. Quem faz isso é o ONS. Isso é uma ideia bastante particular do modelo do serviço de energia aqui no Brasil e existente em outras partes do mundo. E na outra ponta você tem uma Câmara de Comercialização de Energia, que temos aqui um dos palestrantes, é oriundo de lá, que cuida dos negócios da energia. Isso é um modelo bastante interessante, porque ele separa a operação dos negócios da energia. O negócio são contratos que as pessoas, os agentes, têm que honrar, e outra coisa é a operação. Não interessa se a minha usina tem um contrato para fornecer 1000 megawatts e que eu tenho que rodar os 1000 megawatts. Eu vou receber pelos 1000 megawatts, mas quem vai decidir como opera essa usina, quando ela entra, quando ela sai, é o operador do sistema. E a CCE cuida dos contratos. Isso é uma ideia muito interessante, porque ela separa a operação, o lado técnico do sistema, do negócio do sistema. Isso dá uma certa independência, digamos assim, no jogo. Importante observar que em cima nós temos a regulação, que é a ANEEL, que olha para todos os agentes, para o operador
e para a CCE, e define regras e normas de conduta das pessoas comerciais e operacionais. A ANEEL, ela se suporta aí numa série de outras entidades, agências estaduais, agência do petróleo, que nós temos a base térmica no meio, o Conselho de Consumidores e assim por diante. Então, a ANEEL é o guardião, digamos assim, da regra do condomínio. Embaixo nós temos a empresa de pesquisa energética, a Eletrobras, ali está como agente público, porque antes tinha um papel mais relevante, hoje nem tanto. A Eletrobras está mais como um agente de GIT, as concessionárias e o BNDES. E lá em cima, é importante prestar atenção àquele quadrinho, tem Congresso Nacional, Presidência da República e o Conselho Nacional de Política Energética. Aqui no auditório é importante que cada um fique pensando qual foi o documento que os senhores e as senhoras tomaram conhecimento expedido pelo Conselho de Política Energética no Brasil. A gente está acostumado a ver documento do Conselho de Monitoramento, que é um órgão operacional. Então, nós vamos ver no final, nas minhas conclusões, nós temos uma grande lacuna de estratégia e de política energética no país, pela ausência da atuação daquela primeira linha, que em qualquer modelo, em qualquer desenho, devia ser, de fato, a linha estratégica para o desenvolvimento da energia elétrica no Brasil. Estou preocupado com o tempo. Na geração de energia, só lembrando, tem um ambiente que é regulado, tem outro ambiente que é livre. O regulado é onde estamos todos nós aqui, a maioria, que compra energia das concessionárias. Lá no mercado livre, como o nome diz, é livre mesmo. O consumidor compra do gerador que quer. Instalações de transmissão. Tem uma instalação, aquela de mais alta tensão, que é a rede básica. Do outro lado tem as distribuidoras e tem uma fronteira ali que, se vocês forem ler as regras nessa fronteira, deve ter umas 3 carretas de livros de normas sobre essa fronteira. O próximo fato relevante no contexto do encontro é que em 2015 começa a vencer as concessões. O modelo brasileiro diz sempre o seguinte: a usina nova, a linha de transmissão nova é cara, mas quando termina a concessão, ela fica barata, porque o ativo tem uma existência muito mais longa do que a concessão. Então, o Brasil vai começar a viver agora um período em que muitas concessões vão se vencer, principalmente geração e transmissão. Com isso, aquela usina que vai produzir a mesma energia, a linha que vai transmitir a mesma energia, vai custar para o consumidor muito menos, que é só o custo de operação e manutenção, porque os ativos estarão já amortizados. Então, 2015 começa essa ocorrência, que é concessões que vão se vencendo, e daqui para frente, todo ano, tem uma concessão se vencendo. A medida 579, ela foi uma surpresa, porque antecipou em 2 anos o vencimento das concessões, e todo mundo conhece aí a história da Chesf. O problema não é o mérito da medida, mas é o jeito como foi feito esse negócio. A expansão é feita pela EPE. Eu volto para aquele quadrinho do Conselho de Política Energética. A EPE hoje pensa sozinha a expansão do setor, não tem nenhuma diretriz estratégica do país para a EPE, e lá tem bons técnicos, amigos meus e de muitos que estão aqui, muito inteligentes, que saem procurando onde é que tem energia, qual é a mais barata, e bota lá no plano. Aí vocês veem onde é que estão planejadas usina hidrelétrica, térmica, eólica, previsto entrar até 2018 21 mil megawatts. Nós vamos ver que não vai entrar aí talvez 12 ou 15 mil, o restante está sendo escorregado pelo problema da gestão. Também a matriz eólica, biomassa, cresce bastante no planejamento, na execução
é uma queda aí da ordem de 40% a 50%. As usinas térmicas também têm um grande parque para entrar até o ano que vem. A capacidade por fonte também tem um dado aí para vocês consultarem. O Parque Eólico Brasileiro está praticamente no litoral do Nordeste e no sudoeste da Bahia, na região de Sobradinho. O sistema tem que ser muito interligado, o país é intercontinental e precisa linha de transmissão ligando esses grandes blocos de energia. Esse vermelhinho é a expansão que está planejada e o preto pontilhado é o que já está contratado e em construção. Se nós estamos vivendo essa crise aí, que está nos jornais todo dia, toda hora, a pergunta que cabe nesse debate agora é: onde é que nós erramos? O que é que faltou para ficar todo mundo assustado, achando que vai faltar energia, que o país vai entrar numa grande crise? Digo e repito, a crise é de curto prazo. No médio e longo prazo, isso tem conserto, porque o modelo é bom. Precisa que a gente gerencie esse modelo adequadamente. Então, a primeira pergunta já está respondida. O modelo não é inadequado, o modelo é bom, foi bem desenvolvido, precisa de pequenos consertos. A última série hidrológica era imprevisível? Não, porque nós trabalhamos, estudamos e rodamos os modelos com 1.500 séries, 2.000 séries hidrológicas. Essas séries hidrológicas estão dentro dos modelos. Os riscos, nós é que dizemos quais devem ser os riscos que devemos correr. Faltou investimento para o setor? De jeito nenhum. Todos os leilões foram muito concorridos e o setor privado e o BNDES têm aportado o recurso que se precisa. A topologia, a infraestrutura do sistema é inadequada? De jeito nenhum. Nós somos o país mais avançado do mundo em transmissão, interconexão do sistema e operação na troca de grandes blocos de energia. Nós erramos na gestão do modelo. O CNPE, voltando àquela figura, não está cumprindo o seu papel. O CNPE deveria estar se reunindo, definindo premissas, desenhando a matriz energética, envolvendo todos os setores de governo, aprovando essa matriz e essas diretrizes no Congresso Nacional, que respaldaria perante a sociedade. Se vocês olharem a Via Crucis, que é implantar um empreendimento de infraestrutura no Brasil, com órgãos ambientais, com órgãos do patrimônio histórico, com órgãos de defesa de índios e quilombolas, com interesse privado na questão da propriedade, vocês vão ver que isso tem que estar respaldado num documento maior, um documento do Brasil, não um documento do setor elétrico, que lá esteja o ministro do Meio Ambiente, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o presidente da República, que diga: essa é a matriz energética que nós queremos, aprovada no Congresso Nacional, e que todo o governo tem que trabalhar para que o desenho da matriz seja executado e que o planejamento seja realizado. A interlocução com os agentes e com outros níveis de governo na etapa de formulação do plano. O planejamento energético brasileiro está sendo feito no terceiro escalão do governo. Quando chega para o ministro do Meio Ambiente dizendo que vai fazer uma usina em Belo Monte, o Ministério do Meio Ambiente e os técnicos dizem: e aí, nós não fomos ouvidos se era aqui que deveria ser feito esse empreendimento. Então precisa ouvir a sociedade, ouvir as demais áreas do governo e ter uma gestão eficiente do modelo. Nós erramos nessa execução, como eu vinha dizendo. As obras não são executadas nos prazos, permitiram a entrada de agentes desqualificados para o exercício dessa atividade, tem ineficiência nos agentes estatais, e aí, por favor, eu
eu cometi um erro, o PDE não é o do setor elétrico, é do Brasil. Tem que ser entendido por todas as autoridades brasileiras. Nós erramos ainda na interferência nas decisões da ANEEL, nas improvisações normativas, o rol de medidas provisórias que o setor está engolindo nesses últimos dias é algo impressionante, decisões isoladas, sem interlocução com os agentes e a quebra de autonomia da agência reguladora, que é o guardião das regras de convivência do setor elétrico. E o que fazer no curto prazo? O que fazer no curto prazo é um consenso no setor elétrico brasileiro. Precisa fazer urgentemente uma redução no consumo. A forma de fazer tem muito, se discute muitas. Mas o Mário Veiga, da PSR, ele coloca essa estratégia, dizendo o seguinte: a estratégia de redução que causa menor dano à sociedade é ter um montante constante de maio até novembro. Ele chega até a propor um número que é de 6%. Por que está se propondo isso? Como eu disse, o setor trabalha com uma série histórica de 1.600 séries históricas hidráulicas, 2.000 séries históricas. Mas eu trouxe aí só 2012 e 2013 para a gente entender o que está acontecendo. O período de chuva no Brasil, com pequenas diferenças de uma região para outra, é de novembro até maio, até abril, maio. Essa é a quadra chuvosa no território brasileiro. E de outubro até abril, a quadra é a quadra seca, quando os reservatórios perdem volume. Então, vocês notem que outubro de 2012, portanto, final do período seco, nós tínhamos aqui cerca de 36%, isso é o volume de um reservatório equivalente para o Brasil todo. Cerca de 36%. Em abril de 2013, nós tínhamos cerca de 62%. Por que isso? Porque de outubro até abril, chove. Então, fornece-se quase a mesma energia e os reservatórios ganham volume. Se vocês olharem isso para trás, é um dente de serra, todo ano é assim. Em outubro está baixinho, lá em abril está mais cheio. Foi o que ocorreu agora. De abril, que nós saímos com 60%, chegamos em outubro com menos de 45%, com 44%, estou terminando. 44%. Então, veja que nós deveríamos, em abril desse ano, ter voltado para cá. Mas não aconteceu. Então, nós estamos começando o período seco com o nível dos reservatórios que deveríamos ter no final do período úmido. Então, todo mundo sabe, é fácil entender muito bem o sistema Cantareira de São Paulo, né? Nós estamos terminando o período chuvoso com a caixa d'água seca. Então, a decisão de fazer ou não fazer racionamento é uma decisão de quem banca risco. O governo está dizendo que vai bancar o risco, porque notem que aqui nós rodamos as térmicas do mesmo jeito que estamos rodando aqui. O governo tomou uma decisão: eu vou bancar o risco de secar mais ainda os reservatórios. Ora, no início do período seco, no final do período seco de 2012, eu estava com o período com 35. É o volume que eu tenho no início do período seco. Então, o que é que é unanimidade fora do governo, no setor elétrico? Tem que fazer um racionamento suave desde já, para que em 2015 não haja um problema muito sério, mais lá na frente. Ora, alguém deve estar perguntando, mas por que o governo está tomando essa decisão? Imagino eu
que, na cabeça de quem não quer fazer o racionamento ou a racionalização do uso, é porque acha que o ano que vem vai ser um ano de chuvas, de hidrologia excepcional. Quem é com racionalidade que aposta nisso? Quem é que planta antes da chuva, dizendo eu vou plantar porque o ano que vem vai ser bom de chuva? Ninguém faz isso. Então fica aí uma questão para o julgamento de cada um. O que fazer no longo prazo? Eu vou pedir mais só 2 minutos, Castilho, você que é o gestor aí com o Fernando, só tem 2 slides. O que fazer no médio prazo? Primeiro, ativar o CNPE. O CNPE tem que ser a instituição que está no papel. É que define as diretrizes políticas, a matriz energética e entrega para a EPE desenhado, dizendo, olha, vocês façam isso. E não o contrário, a EPE faz lá o que ela bem entende. Formular as diretrizes e obter o respaldo do Congresso e primar pela meritocracia na gestão, que aí não precisa ser o setor elétrico, pode entrar no resto das áreas de governo. Eu trouxe aqui uns recortes do que é que está na mídia aí, sobre esse assunto. Não precisa rodar muito, não. Basta entrar na internet e bota energia elétrica, vocês vão encontrar coisas assim. Rumores sobre a mudança do PLD mexe com o mercado. A ABRAP decide entrar com mandado de segurança contra o leilão. Lobão repete que não haverá racionamento de energia. Já disse tanto isso que a gente conclui que precisa. A autoridade do setor reconhece que o cenário está ruim. A real exposição das distribuidoras gera dúvida no mercado. A Abraço entra com ação contra os efeitos da MP 455. A União recorre. Aí a CCE vai e tira a medida provisória. Veja como está turbulento esse ambiente. O ONS alerta que só 1% dos reservatórios das barragens tem reservatório, Scalambrini. Tudo a fio d'água. A exposição das geradoras pode chegar a 20 bilhões. Autoprodutores perdem 3 bilhões. MME confirma que parte da despesa da CDE não foi paga em 2013. O fluxo da CDE é insuficiente para cobrir as despesas, afirma Rufino. Rufino é o diretor-geral da ANEEL. A MP 579 implodiu o setor elétrico, avalia os agentes. E, finalmente, para as associações, o setor tem um monte delas, governo ou oposição serão obrigados a fazer ajustes, criar novas políticas de competitividade e restabelecer o diálogo com o setor. Não vai faltar energia em Pernambuco para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Vamos ter uma agonia grande em 2015, porque nós poderemos ter grandes problemas lá em 2015, mas são coisas que o setor está montado, estruturado, tem um modelo bem desenhado e que a gente passa o curto prazo e podemos olhar com tranquilidade para o futuro do Brasil. O setor industrial está sendo duramente castigado por essa turbulência de preços, inclusive com a perda da competitividade. E nós, nordestinos, temos uma preocupação adicional em relação a esse problema da energia elétrica, porque no modelo atual, o planejamento que tem para o Nordeste de energia de base não existe. Então, no futuro, nós poderemos ter uma limitação de crescimento no Nordeste, da indústria, do desenvolvimento, em função da energia elétrica. Hoje, nós temos uma energia cara, de má qualidade e uma oferta duvidosa. Inclusive, existe empreendimento em alguns estados do Nordeste que não estão conseguindo fazer ligação à rede elétrica, apesar da empresa estar pronta para funcionar.
Aqui em Pernambuco, está sendo construído para atender o polo de Goiânia, uma linha para poder emergencialmente atender em 13,8, quando deveria já ser em 230. Mas o setor industrial fica extremamente preocupado porque não vê, nesse planejamento que está sendo feito pela EPE, o olhar para o Nordeste. Nós, se tiver alguém aqui da ONS, sabe que no dia que teve o apagão no Nordeste, as linhas estavam com capacidade acima da nominal. Então, o problema do incêndio embaixo de uma linha é uma explicação para a população. Quanto ao racionamento, nós deveríamos fazer, o governo deveria ter a coragem de fazer a racionalização, porque tudo indica que a probabilidade de 50% de se ter apagão é muito grande para se correr o risco. E fazer uma racionalização agora de 6% é perfeitamente factível para todos nós, em nossas casas, em nossas empresas, conseguirmos fazer essa economia. Então, isso aí, quando se fala em racionalização, ficam ligados a racionamento. Eu acho que o governo devia olhar e não correr esse risco, conforme disse muito bem o nosso secretário, dessa falta de energia. A PSR, Mário Veiga, lá na CNI, diz que hoje o risco que existe é de torno de 50% de haver realmente falta de energia. É evidente que um risco de 50%, quem é jogador, arrisca. Eu, se tivesse, não arriscaria. Então, o setor elétrico, hoje, está pesando muito na competitividade da indústria. A indústria vem em declínio já há algum tempo no Brasil, não só pelo problema da energia, mas pelo problema da infraestrutura como um todo e dos insumos. Então, a tendência, se continua o que nós estamos vendo, a curva, nós teremos uma queda de produto industrial. Pernambuco é uma exceção, porque nós tivemos aqui grandes investimentos na área industrial e, com isso, nós estamos crescendo bastante no setor. O PIB nosso industrial vai crescer bastante em Pernambuco nos próximos anos, graças a uma política de governo e não uma política de Estado e não de governo, que foi o Porto de Suape e com os outros empreendimentos estruturadores. Agora, nós nordestinos temos que pensar em forçar que o planejamento energético da região Nordeste volte, como era feito pela Chefs, volte para a região e que ele seja agregado, através da EPE, ao planejamento nacional. Hoje, Belo Monte, se entrar em funcionamento, quando entrar em funcionamento, que já está bastante atrasado a data de entrada em funcionamento, vai ter 2 linhões, um ligando Rio de Janeiro e o outro Minas Gerais. Então, nós vamos ter uma energia que vai sair da Amazônia, irá para Minas Gerais ou para o Rio e virá para Pernambuco ou para o Nordeste pelos linhões existentes. Então, isso é outra preocupação grande. Nós estamos sendo importador de energia e ainda a nossa geradora, a Chefs, que gerava na região Nordeste, está sendo penalizada, porque está sendo a única que está sendo obrigada a vender energia elétrica por um preço bastante módico, vamos assim chamar, onde ela tem dificuldades financeiras. Bom, porque é para poder sustentar um preço médio da energia elétrica. O planejamento da região Nordeste, nós temos que pensar em geração de base. É muito boa a energia eólica, devemos implementar sim, mas como energia complementar. É muito bom a solar, sem dúvida alguma, também como complementar. Mas nós precisamos ter uma geração de base. E para ter uma geração de base competitiva, nós só temos 3 possibilidades. Uma é combustível fóssil, se conseguirmos importar gás por um preço competitivo. O segundo seria carvão, que também é um combustível fóssil. E o outro seria a geração nuclear. Eu participei na CNI, há 5 anos atrás, de uma comissão para decidir qual a posição do sistema indústria em relação à energia nuclear. E tivemos acesso a vários trabalhos, a levantamento feito pelo mundo inteiro, inclusive eu, pessoalmente, o ano retrasado, visitei Chernobyl, e vimos que a solução
para o Nordeste seria a geração nuclear, que seria uma geração de boa qualidade, de preço competitivo a longo prazo. Nós somos a terceira reserva maior no mundo de urânio medido, e temos a possibilidade, com os territórios que existem, que não foram feitos medição, mas que têm a presença de urânio, passar a ser talvez o primeiro país do mundo em reserva, e nós temos o domínio também da tecnologia. O Brasil tem as duas usinas, Angra 1 e Angra 2, que funcionam perfeitamente bem. Criou-se um mito, um Chernobyl. Chernobyl é uma usina antiga, de primeira geração, que depois da queda da União da República Socialista Soviética, quando virou a Ucrânia, grande parte dos físicos e dos técnicos de primeiro escalão e de segundo migraram para outros países, e a usina ficou sendo operada por técnicos de terceiro escalão. E já existia, inclusive, relatório recomendando o fechamento da usina. O segundo problema que também atrasou e criou um pânico no mundo foi Fukushima. Fukushima era uma usina que tinha, há 10 anos atrás, um relatório para que fossem elevados os tanques de diesel e os grupos geradores, porque o problema de Fukushima foi que não teve energia para tocar as bombas, para refrigerar o reator. E também Fukushima, se for olhar o número de vítimas, é bem menor do que foi o Césio 157 em Goiânia, onde nós temos em tudo que é hospital, consultório, aparelho de raio-x, onde tem o elemento nuclear. Então, nós devemos ser mais racionais do que apenas emocionais. O que acontece é que, muitas vezes, essa discussão passa pela emoção e não pelo racional, para ver realmente o que é que a sociedade quer, como é que a sociedade encara o problema, qual o futuro que ela deseja para o seu país. Hoje, Bosco mostrou muito bem aqui, o nosso secretário, a série de problemas. Você tem o exemplo, Belo Monte já parou por causa de índio, cuja aldeia estava localizada a mais de 200 quilômetros, que não tinha nada a ver com Belo Monte. 20 e poucos índios pararam a obra por quase 30 dias, ou seja, Belo Monte já parou por mais de 60 dias a obra, somente por problemas externos da própria obra. Então, nós precisamos pensar, inclusive na nossa Constituição, que colocou esses direitos todos de índio, quilombola e etc., infam e tudo que você possa imaginar, fora TCU, CGU, para que realmente a gente veja o que é que nós queremos para o país. Nós desejamos o quê? Um futuro comum. Qual o futuro que nós queremos? A sociedade não tem participado. Nós não vimos a caixa de ressonância das reclamações. Ouvimos lamentações, mas não realmente um apoio para que, inclusive, a nossa classe política, que é reativa, e ela tome a decisão de modificar o estado de coisas. Então, eu acho que nós, todos aqui, devemos refletir sobre o que é que nós queremos e como nós queremos, para então se decidir. Realmente o professor Scalabrini falou que precisamos racionalizar o uso, sem dúvida alguma, há um desperdício muito grande. Por exemplo, a termosolar é o tipo da energia boa para ser utilizado em todas as fábricas, para aquecer a água antes de entrar na caldeira. E em determinadas casas tem que ser pensado se o custo da água que vai ser perdida não é mais danoso do que o custo da energia que vai gastar com seu chuveiro elétrico. São ponderações que têm que ser feitas, porque não é uma fórmula feita, não é um pacote que você adquira pronto. Então, nós temos de traçar exatamente as linhas que nós queremos e como nós queremos. Esse daí é a mensagem que eu estou trazendo do setor industrial, porque achei mais importante trazer esse ponto de vista do que trazer número do consumo da indústria, do que vai precisar, do que não vai precisar. Nós sabemos que, no planejamento, da forma que está, se nós tivermos um crescimento razoável no Nordeste, nós poderemos ser limitados pelo custo e pela quantidade de energia.
Então, isso aí, para todos os técnicos, é uma reflexão para ser feita. O planejamento energético é feito pela EPE, que é o professor Tomás Kim, que é do meio acadêmico, e que, realmente, se você colocar o que vai entrar, o que está previsto de usinas a ser feito, com consumo tal, a equação fecha. Só que, na prática, não está fechando. Então, isso aí é outra reflexão que nós temos, a classe política e a sociedade como um todo, para que o planejamento do Nordeste volte para o Nordeste. O Bosco, que foi presidente da Chefs, bem sabe quanto é importante esse planejamento. Outra grande falha que existe é que o volume do reservatório que são calculados, há uma interrogação quanto à quantidade real deles, porque tem reservatório desse que tem mais de 30 anos e nunca foi dragado. Será que o volume que ele tem, aquele volume que ele foi calculado? É uma interrogação, inclusive, que Mário Veiga, lá na apresentação que ele nos fez, ele chamou a atenção para esse problema que pode estar ocorrendo e que está passando despercebido. Eu não estou tão otimista. Eu acho que nós temos um problema grande, exatamente porque não estamos tomando a posição certa, que é ver o problema. A melhor maneira de resolver um problema é admiti-lo, aí depois parte para a solução, né? Mas pode passar, por favor. Eu posso passar. Qual deles eu faço? Para frente e para trás. Obrigado. Bom, isso é o quadro mais ou menos da potência instalada no Brasil, desde as CGH, que são PCHs menores do que 1 mega, as eólicas, PCHs e assim por diante. Hoje nós temos 127 mil megas instalados no Brasil. Muito hoje já de usinas térmicas, que tem que, quando diz o Brasil é um sistema hidrotérmico, isso tem térmica e térmica. Tem térmica que é para funcionar continuamente, e tem térmica que a gente não deveria colocar para funcionar só na emergência. Misturaram a emergência com uma térmica convencional, que seria urânio, carvão ou gás natural, quando em ciclo combinado, né? Então, essa é a posição. Vejam que, em termos de potência instalada, se nós somarmos as usinas hidrelétricas 64, com mais as PCHs 3, nós vamos a cerca de quase 68%, mais ou menos. Mas, em termos de energia, as hidrelétricas fornecem, em média, 80% da energia do Brasil. Essas são, hoje, a grande galinha dos ovos de ouro. Isso é um mundo, né? Isso é até do Ministério de Minas e Energia. Vamos ver ali o mundo, o carvão, 42%. O mundo não está nem aí para essa história de CO2, né? O carvão, que é o que mais emite, porque é a menor eficiência para o tratar do ciclo Rankine, ele está em 42% no mundo, né? Então, e continuam construindo. O gás natural 22%, as hidrelétricas 16%, nuclear 11%, né? Que, como muito bem disse, não devemos ter medo de nuclear. Hoje as nucleares são bem diferentes daquelas lá de Chernobyl, de Fukushima. De Fukushima, hoje, nem aconteceria numa nova, porque a circulação de água se dá automática, não precisaria nem da bomba. E hoje, com os reatores de água fervente, nem o plutônio serve para fazer bomba atômica, né? Então, isso já se resolveu muito o problema e a tendência é melhorar. Temos que comprar ela boa, né? E saber o que fazer. E não dizer o Brasil vai ser a França, um país atômico. Não é isso. Mas nós temos que contemplar, dentro da nossa matriz, a energia nuclear. E está lá o petróleo e outras. E o Brasil se destaca ali com 81,8% da sua energia, eu disse 80%, né, como média, ao longo dos anos, como energia hidráulica. A nuclear, que vai muito bem, as duas que estão operando 2,8%, gás natural, carvão muito pouco, né, petróleo e assim por diante. Esse daí é o planejamento da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, para 2022, de 13 a 22. E ele mostra como será a curva do consumo. E a gente pode observar que, em 2003, a carga era 64 mil megawatts médios e vai passar para 92. É uma medida que se usa de energia, embora megawatt seja de potência, né? Quando a gente diz que o Brasil, em 2013, ele consumiu 64.371 megawatts médio,
Isso não é verdade ao longo do tempo. De madrugada tinha 30, 35, numa outra hora tinha 70, 75, na média foi 64. É como se a gente tivesse uma potência constante de 64. E vamos aumentar 44% por essa previsão. Esse é um dos primeiros grandes problemas, né? Que é o problema do reservatório. Esse é um grande problema que nós temos. Como os reservatórios foram proibidos, é aquela coisa que se proíbe até estudar, né? Existe usina no Brasil que se proibiu estudar. Quer dizer, você não pode nem chegar a uma conclusão, porque não pode estudar. Você pode estudar e dizer não dá para fazer, mas se proibiu estudar. Aí decretaram, o reservatório não pode ser feito, todas as usinas são a fio d'água. É claro que tem locais mais sensíveis que não deve se fazer reservatório, mas tem outros que o reservatório pode e deve ser feito. E o que faltou? Faltou formação política de diálogo. É aquela coisa do resolver pelo mais fácil, falta de trabalho, para poder pegar todas as entidades envolvidas, né, colocar de garganta abaixo, se discutir o problema, ver onde pode ter reservatório e onde não pode ter reservatório. A nossa usina de Belo Monte é uma usina ioiô, ela vai de 11.000 a 1.000 megawatts. Como é que a gente vai controlar esse negócio aqui? Vai colocar que outra geração? Ou nós vamos estar dispostos a diminuir a carga na proporção? Então, as coisas têm que ser mais bem pensadas. Esse é um grande problema. Então, veja que de 13 até 22, nós vamos aumentar 44% a carga e apenas 2% dos reservatórios. Ou seja, a regulação, cada vez ela fica menor. Além do problema que se falou, que os lagos não têm água que se tem, foram assoreados e tudo mais, os reservatórios. Mas o problema é esse. Estamos aumentando as hidrelétricas sem repor os reservatórios. E isso, evidentemente, nós vamos para a térmica de má qualidade. Porque a térmica de boa qualidade, como a nuclear, como a de carvão, ressalvando aí problema ambiental, mas isso é uma outra história, boa qualidade em termos de preço, né? Para que possa funcionar, e a de gás natural com ciclo combinado, essas térmicas elas não podem ser vagalume, isso tem um custo, esse custo chama-se disponibilidade. Não, enquanto o Belo Monte tem energia, você que fez uma usina a gás, você, por favor, pare. Na hora que faltar, você vai entrando. Ele vai dizer, mas quando eu estiver parado, eu vou lhe cobrar um valor. E essa energia vai ser mais cara e assim por diante. Então, o reservatório, ele é importante nas hidrelétricas. Então, 44% contra 2%, cada vez menor. Essas curvas que estão aí, deixa eu voltar para cá, é a curva, e esse talvez seja o maior problema que a gente tem agora, né? É a curva do MRE, como se todas as hidrelétricas fossem cooperativadas e o mecanismo de realocação de energia, ele entrega essa energia. O que a gente está vendo na curva amarela, ou laranja, que era a laranja, acho que ficou amarela aí, é a sazonalização dos geradores. Os geradores disseram assim, eu vou entregar isso que está aí. Naquele mês de janeiro de 2012, por exemplo, vou entregar 41.825 megawatts médios. E, na verdade, ele entregou 52.068. Então, a curva de cima é o que ele gerou, a curva de baixo, o que ele sazonalizou, o que ele disse que ia entregar no contrato. E o azul está mostrando o superávit. Toda vez que tem muita água, o setor hidráulico vende esse superávit a preço de banana. Porque é lógico, o PLD varia pela água. Se tem muita água, o PLD é baixo. Se tem pouca água, o PLD é alto. E se entregou toda aquela quantidade ali de energia. E veja que exatamente em setembro de 2012, está vendo ali setembro, a coisa se inverteu. Se sugou toda a água indevidamente e em setembro faltou, e aí a curva passou para cima, se sazonalizou mais e se entregou menos. Setembro de 2012 foi quando fez, 11 de setembro, vê que data foram escolher, né? 11 de setembro, foi quando foi feita a medida provisória 579, que fez a antecipação, no meu entendimento, sem nenhuma motivação, né? Que não seja técnica, né? Nenhuma motivação técnica, houve outra, é claro. E se desarrumou bastante o setor. Eu digo que a data foi bem escolhida, vai escolher uma data bem assim, no inferno, porque de lá para cá as coisas se complicaram. Os distribuidores ficaram expostos, porque pegaram a energia que haviam nessas usinas e que estavam descontratadas e colocaram para cotas, entregando às distribuidoras para poder baixar, assim, sob decreto o preço. Quem baixa preço é mercado, não é decreto. É mercado que baixa preço. E com isso, a Chesf mesmo ficou descoberta no horror de megawatt-hora aí, que ela tinha contratos
distribuidoras também, e agora que o PLD foi para 822, tem muita gente quebrando. Aí bota a CCE para assumir empréstimo em 10, tantos bilhões, e as coisas vão acontecendo, cada remendo que se dá vai ficando pior do que o outro, né? Então, vejam que havia água, mas essa água não foi bem utilizada. Se puxou ela no momento errado, porque ligar a térmica era feio. Agora tem coisa bem mais feia, que tem que se fazer mesmo racionamento, né? E aí, vamos lá, porque o cacique Cobra Coral me disse que vai chover e coisa e tal, e não choveu, né? E aí as coisas se inverteram. Veja a continuação disso, né? Onde as coisas ficaram negativas. Em janeiro de 2013 foi uma barbeiragem que se fez, né? Eu gostaria muito de jogar na Mega Sena na segunda de manhã, aquela que correu no sábado, mas não deixam. Mas aí deixaram fazer. Deixaram, porque as cotas ainda não estavam todas arrumadas nos distribuidores, deixaram que os geradores fizessem a sazonalização no mês de janeiro e em fevereiro, quando ia ser feito em dezembro. Estava R$ 400 o PLD, é claro que todo mundo puxou a sua sazonalização para cima. E deu no que deu, né? Se entregou 45 e sazonalizou, não consigo nem ver, 60 mil ou coisa parecida. Não podia ter feito isso, né? Tem que sazonalizar antes para depois conhecer qual é o resultado da loteria, né? Mas se fez isso. Então, vocês vejam que as coisas daí por diante não se arrumaram mais. E cada vez a gente vai complicando, porque não se toma uma medida, no meu entendimento, que seria um racionamento, né? Racionamento. A racionalização é diminuir a energia fazendo a mesma coisa. E hoje já existe um racionamento implantado no Brasil, ele está funcionando. É um racionamento voluntário. Quando o PLD vai para 822, como está agora, as indústrias começam a parar a sua produção e o seu grande negócio é liquidar a energia que ela comprou no livre no PLD. Então ela comprou energia a 160, 170 reais e agora ela não consome e está vendendo a 822. Dá mais dinheiro do que o negócio dela. A fábrica de alumínio lá de Poços de Caldas fechou. A fábrica de alumínio lá do Maranhão tem uma parte só funcionando. E assim a coisa vai. Esse é racionamento voluntário de duas maneiras. O que tem energia, porque tinha comprado no Mercado Livre e deixou de produzir, é o PIB, né? Isso está mexendo no PIB. E um outro racionamento é o que estava exposto. Aquele que foi no Mercado Livre e comprou 50% a 60% de sua energia, e o que é que ele fez? Ele ganhava dinheiro, era 40, 60 reais, hoje é 822, ele diminui a sua produção. Ele só fica com os 50%, 60% que tinha comprado e não tem como ele consumir aquela energia e pagar a PLD. Então tinha que fazer uma arrumação e puxar as duas curvas para baixo. Na hora que tem um racionamento, vou para aqui porque ali ela inverte, fica. Na hora que tem um racionamento, o racionamento é 20%. Então a curva azul, que é o consumo, vem para baixo e a curva dos geradores também vem para baixo. As duas descem. E aí a coisa começa a se arrumar. Cada vez mais vai ficando mais desarrumado, esperando essa chuva que não chega. Ele está se esperando terminar, se tudo der certo, com os reservatórios em 18%. Isso é muito pouco. Era para se terminar com 30%, 39%. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente sabe que a hidrologia não está boa, é uma oscilação decadal do Pacífico que acontece a cada 30, 35 anos e que começou a acontecer de 12 para 13, ela vai por aí, são coisas que eram previsíveis, né? E que provavelmente nós não vamos ter uma boa hidrologia novamente no ano que vem, só se estabilizando mais lá para 2016. Essas curvas daí, elas mostram o consumo brasileiro das diversas fontes, né? A lá de cima é a hidráulica, a térmica, que é essa curva amarela a amarela é a térmica, exatamente, a eólica lá embaixo e as PCHs, que elas são muito retilíneas. E aqui nós vemos a curva só das térmicas. E aqui acontece uma coisa muito interessante nessa térmica. A gente observa que aquela curva verde mais forte, que a outra até amarela, nem verde ela tem uma geração alta, que são das usinas térmicas a bagaço no Brasil, de cana. Elas têm uma geração alta, 2.000, 2.300 megawatts médios, até o mês de novembro. E ela decresce brutalmente para dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. E volta a crescer novamente em abril. As usinas térmicas do setor surococoleiro nada mais são do que os reservatórios que estão nos faltando, sendo feitos de forma extremamente rápidas e fazendo a regeneração dos mesmos. Então, hoje, o que se fez, não se compra energia
do setor sucrocoleiro, porque se faz um parâmetro com eólica e, com isso, o preço não dá para eles fazerem, porque se compra energia apenas pelo preço. A energia é sofisticada demais para ver só o preço. Existem as externalidades existentes nela, fatores de distribuição e diversos outros fatores que nós vamos ver aí, que obviamente pode você pagar numa 150 e ser mais barato do que outra de 120. Isso não está se fazendo no Brasil. No meu entendimento, o maior problema que nós estamos tendo foi causado pelo planejamento na medida que comprou de forma errada o que se comprou. O professor disse muito bem que nós crescemos de 2001 para cá, eu acho que foi 2001, 50% no consumo e 72% na instalação de novas fontes. Só que novas fontes que não são fontes para funcionar, são fontes que deviam estar paradas e que deviam funcionar no máximo ao longo de 30 anos, 5%. Elas estão desde outubro de 2012 sem parar. Quer dizer, não era para acontecer isso. Então se comprou mal, por causa dessa história da modicidade tarifária, como se modicidade tarifária fosse apenas o preço que está lá na etiqueta do supermercado. Senão, todo mundo ia no menor preço e comprava o queijo. Não é assim que ele faz, né? A gente nem sempre compra o menor preço, porque o outro tem outras qualidades e a energia também tem isso. Isso é o planejamento da EPE, onde eu coloquei em vermelho aí a situação que eu não concordo, né? Ali onde aqui está a primeira, é porque está cortado isso, né? E tem, sim, as hidrelétricas, por exemplo, 38% para as usinas hidrelétricas. Acho muito pouco. Como a EPE não está conseguindo desenvolver as hidrelétricas, ela tomou assim, antigamente qualquer um podia fazer, então é 38 porque 38 é aquilo que eu posso desenvolver, não é 38 que o Brasil precisa. Nós temos um potencial enorme, por que a gente não anda de uma forma mais rápida nisso, né? As PCHs muito pouco, apenas 30%, eu votaria 100%, a eólica muito, 348%, né? A eólica é uma excelente fonte, mas tem que tomar um pouco de cuidado com ela. Ela é uma fonte intermitente. Venta, não venta. Venta, não venta. Não existe consumo, não consumo. Agora a gente dá uma parada porque vai diminuir a luz, a energia, porque não ventou. Não existe isso. Então, no mundo inteiro, quando a eólica aumenta muito a sua potência com relação à carga que você tem no momento, você fica com grandes oscilações e precisa pagar disponibilidade para um outro gerador, que ele sai na hora que venta e ele entra na hora que não venta. Então, existe uma outra tarifa a ser agregado a isso. Esse assunto precisa ser melhor estudado. Estados Unidos e Europa já estão colocando bancos de bateria para que a própria torre ou um conjunto consiga controlar isso. Toda vez que não venta muito, você tem energia armazenada e aquela variação que seria assim, ela fica muito menor. Então, há de se tomar um certo cuidado. Por isso que eu achava que a gente deveria crescer com mais parcimônia. Você botou os minutos dele, não? Foi embora. Ali, uma coisa extremamente importante ali é gás de processo e cogeração, né? Ele nem falou só de gás de processo. Cogeração é uma coisa extremamente importante. Quando a gente pega o gás natural e coloca no ciclo combinado para gerar energia elétrica, a gente consegue, na prática, 50% transformar em energia elétrica. Quando a gente vai numa simples indústria, isso num ciclo combinado de 1000 megawatts, né, 900, um padrão que tem aí. Na hora que a gente vai numa indústria e coloca uma pequena máquina para gerar 2, 3, 5 megawatts, mas aproveitando a parte térmica que sai dela para fazer o calor, ou vapor, ou água quente, ou até ar-condicionado, né, como já fez diversas no passado, nesse momento a eficiência sobe para 70%, 80%. 65, 70, 80. Então, numa pequena máquina, a gente consegue uma eficiência maior do que numa máquina monstruosa. E tem uma outra vantagem, é que aquela máquina ela está no local certo, ela está no lugar do consumo, não excita distribuição, transmissão, coisa nenhuma. Então, a gente vê no Brasil, novamente, não se fala de cogeração, é como se isso não existisse. Isso é chato, isso é coisa pequena. Eu quero resolver de pancada, 1000 megawatts cada pancada que eu dou, né? E se esquece de fazer essa coisa que pode resolver muitos problemas e com uma eficiência melhor. Então, grande parte do gás natural tinha que ser entregue à indústria para fazer cogeração, que não é para quem quer, é para quem pode, para quem tem consumo térmico. Quem não tem consumo térmico não adianta, não vai fazer cogeração,
que é a geração simultânea da energia mecânica que vira elétrica, com a energia térmica que ele precisa. Ele está comprando o gás natural lá para fazer o vapor dele de cada dia. Essas análises teriam que ser feitas para a escolha da fonte, não é só preço. Preço é um deles, é o primeiro, preço da energia do gerador. Volume de investimento por quilowatt médio de longo prazo. Uma fonte, por exemplo, eólica dura 20 anos. Uma usina de açúcar que tem um gerador vai durar 40 anos. Quantos anos dura uma usina hidrelétrica? O Canadá e os Estados Unidos dizem que são 115 anos. Disso, ele diz que é mais do que isso, né? A gente tem aqui já com 100 anos, 100 e poucos anos no Brasil. Eu apostaria um pouco mais, 150 ou 200, né? E hoje essas usinas se revertem, como muito bem disse o meu amigo Bosco, para o consumidor. Então isso vem para a tarifa, isso aqui é modicidade tarifária, né? Um negócio que vai durar lá 120 anos. Isso não entra na conta na hora de colocar o preço teto do leilão. Será que isso não deve entrar na conta? Então, eu não sei se isso não entra, o que é que deveria entrar nessa conta. Investimentos associados ao SIM, custo evitado ou custo acrescido. Quando é uma geração distribuída, por exemplo, uma cogeração ou uma geração solar que está junto ou está em cima da casa já, ela tem que pegar esse conceito e dizer, eu estou distribuída, eu gero e o camarada está consumindo aqui. Esse elétron não consegue nem andar, né? Porque que dirá correr, ele está aqui, ele fica aqui ao lado da casa, né? E assim por diante. Então, isso também teria que ser levado em consideração. Perda no sistema, redução ou incremento. Toda vez que você coloca uma geração, há momentos que você tem custos evitados e há momentos que você tem custos agregados. Na hora que você faz uma hidrelétrica lá em cima, eu gosto das hidrelétricas, mas você tem que lembrar que ela tem uma linha, né? As do Madeira tem 2 bipolos, agora do Belo Monte também terá 2 bipolos em corrente contínua para poder transportar, que tem um custo enorme aquilo. Então tem que colocar no preço da energia, né? Eu comprei energia a R$70, mas aonde você comprou essa energia a R$70? Aí eu comprei lá em cima, no Madeira, que tem uma união, 2 linhas que vão para Araraquara, e de lá é que distribui em São Paulo. Então o custo não são R$70. Outro completamente diferente. Na época era 70, hoje já seria um pouco mais, talvez seja muito maior do que um que ele não está pagando. Geração na ponta, né? Hoje a ponta é fundamental. Então, há fontes que têm uma geração melhor na ponta do que outras. Isso tem que também entrar no cálculo. Contribuição à sustentação dos reservatórios. Ninguém melhor do que o setor sucroalcooleiro, que tem um potencial enorme para instalar, só instalou 20%, tem 80%, né? Tudo feito no Brasil, que a gente mexe esse caldo com a indústria nacional e tudo mais, com o empresário nacional, e isso não está sendo feito. Não está sendo feito que botam preços que não dá para fazer. Mas não é que um preço maior não fosse viável, é melhor do que estão comprando outras coisas. Confiabilidade no fornecimento de energia programada, tem que se verificar isso, né? Eu estou comprando a você, você vai fazer isso para cada fonte. Geração intermitente, a geração intermitente são 2, principalmente, que é a eólica, que tem maior intermitência, e a solar. A solar, ela avisa, né? Quando chegar perto da noite, eu vou deixar de gerar. Mas a eólica não é bem assim, ela tem uma intermitência pior. Mas não estou dizendo para não usar a eólica, não. É uma fonte que deve ser utilizada, é complementar, mas precisa ser complementada. Balança comercial brasileira, então a gente vai colocar, digamos, turbinas a gás, que eu acho que a gente, no momento, até tem que colocar para ancorar um pouco o gás que virá do pré-sal. Então nós vamos colocar as turbinas a gás no Brasil, mas tem que lembrar que é tudo importado, viu? Ali, então, quando a gente compara com uma fonte que é tudo nacional, isso tem que entrar na balança, não posso decidir só por isso, mas isso tem que entrar no negócio. O risco operacional de cada uma, que o risco operacional aqui de maior risco que tem seria a nuclear, né? Mas hoje é extremamente mitigado, né? A gente tem 2 funcionando e funcionando muito bem no Brasil, vai entrar a terceira agora, e a sustentabilidade, né? O carvão, agora esgotou, eu sei, eu também terminei. O carvão, ele não é o melhor, mas a gente vai precisar também dele, né? E vamos fazer um mix desse negócio todo. Isso aí tem um quadro que tem uma nota para cada coisa, já concluiu. E as sugestões, é a última coisa, sugestões de correção. Instalar o potencial restante dos 9.600 megawatts médios do setor sucroalcooleiro, quadruplicando a potência instalada, atualmente em 2.400, e em 2022 o incremento virtual dos reservatórios subiria de 2, que é o que está previsto, para 27%. Né?
intensificar a construção das OHEs, quando possível com reservatório, e em toda a sociedade discutir esse assunto, né, para ver as que podem ter, as que não podem ter reservatório, construir mais 5.000 megawatts de PCH dobrando a potência instalada, ela está bem distribuída pelo Brasil, voltar a incentivar a cogeração industrial e comercial e orientar a energia solar para o aquecimento de água e diminuição do consumo residencial comercial, além, é claro, da solar nas residências, para que a gente não tenha a parcela da distribuição, né, ou da transmissão e assim por diante. Mas a solar, no futuro, será um grande negócio, mas esse futuro está um pouco mais longe, a gente vai ter que começar. E, faltou uma aqui, estudar melhor os impactos que as fontes intermitentes eólica e solar possam ter nos parques. Aí vem a história das baterias e tudo mais. E é isso. Muito obrigado. Esse é o nosso quadro atual, né? Já foi dito aqui. Estamos hoje aqui com 40% de armazenamento dos reservatórios. Quando a gente compara lá com 2001, esse valor era 34%. Né? E temos aqui, né, a descrição por cada um dos nossos submercados. Né? Em termos de reservatório, o Sudeste é a nossa grande caixa d'água, né? 70% do armazenamento está ali concentrado, e a situação, né, de Sudeste, lá em 2001 era 29% de armazenamento, hoje temos aqui 36%. Né? Falando de Nordeste, 27% lá em 2001, 40% está razoavelmente bem, mas não significa que é, obviamente, tranquilidade, como já foi dito aqui. É uma situação bastante difícil aí. Então, são condições similares ao ano de 2001, né? E nós temos uma hidrologia realmente bastante desfavorável nesses últimos 2 anos. Né? E a que se verifica agora é que a gente tem aqui o 16º pior histórico em 84 anos para o Sudeste, e para o Nordeste, que embora aqui, né, tem uma favorabilidade, mas é o segundo pior. Então não dá realmente para ficar tranquilo com uma situação dessa e deitar e dormir de forma sossegada. Tem que ter bastante atenção para um quadro desse. Apenas dando um zoom naquele quadro, né, só para a gente enxergar melhor aqui essas coisas. Né? Então, essas curvas aqui mostram a sazonalidade da energia armazenada ao longo do ano, de janeiro a dezembro. Né? Então, tem essa característica aqui, o Sudeste, né, tem essa característica. Período chuvoso, né, grande armazenamento, e à medida que vai descendo aqui, entra período seco, até começar a chuva, os reservatórios vão depressionando e vai diminuindo. Né, o que aconteceu aqui? 2000, né, essa curva aqui, a gente tinha isso. Olha, veja, estávamos até bem aqui, né, no período chuvoso, relativamente bem, mas terminamos lá embaixo. E 2001 não recuperou. Né? 2001 vermelho aqui, ó. O reservatório não recuperou, não choveu, não recuperou, e foi aonde a gente teve o racionamento. O que está acontecendo agora? 2013, é o verde. Ó. Veja que tivemos aqui em 2013 também bem, mas, né, 2014 a coisa veio para baixo e ficou aqui, e está caindo mais. Né? Com essa observação aqui, foi o primeiro janeiro da história, a transição janeiro-fevereiro, que teve uma redução. Então, de novo, a questão é bastante preocupante. Olhando o Nordeste, as curvas são bem parecidas, né? O Nordeste tem uma capacidade de regularização um pouco menor, né? Mas quando a gente olha aqui, né, o 2014 aqui, a coisa também não vem performando. Não vem performando porque não tem recuperação. Né? Então, e temos ainda que passar uma longa seca aí pela frente, né, até chegar o ano que vem ou o novo período chuvoso. Então, atenção redobrada. Né? Nessa figura aqui, né, a gente tem armazenamento, carga e a energia fluente. Né? Então, a gente percebe aqui, como já foi mostrado, né, a carga sempre crescente, desde 2001, né, um crescimento aí de 50%, estaríamos aqui de 42 GB, hoje estamos aqui em torno de 62 GB, né, e aqui a sazonalidade da energia armazenada, né, que é isso, período chuvoso armazena, na seca a gente vai consumindo esse armazenamento e ela vai diminuindo. Né. Nordeste
também um quadro bastante semelhante, né, com a diferença que tem de sazonalização. No Nordeste, a seca acontece num período um pouco defasado com relação ao Sudeste, mas, enfim, as trajetórias são bastante semelhantes. Do ponto de vista de preço, quando a gente faz a comparação aí, né, de evolução do preço, aqui no supermercado Sudeste, e da energia natural fluente, que aí tem uma influência direta no preço. Né? Se tem água chegando, bastante água chegando no reservatório, a tendência do preço é de queda. Se não está chegando água, o preço vai subir. Né? Então, aqui a gente percebe claramente, né? Aqui a questão que nós passamos em 2008, 2008 também foi um susto, né? Tivemos vários problemas aí, principalmente do ponto de vista comercial aqui no setor, né? Foi uma dificuldade passar por isso aqui, e agora estamos aqui enfrentando de novo. Ó, a energia que está chegando no reservatório caiu, o que aconteceu lá com o preço? Foi lá para cima, estamos no preço máximo. Né? 822 é o que basicamente a gente tem vivenciado aí desde janeiro até agora. Né? Então, diminuiu a afluência, o preço foi lá para cima, e para quem está exposto, isso é um desastre. Né? Que é o caso das distribuidoras, que já foi comentado aqui. Né? Isso vem impondo um esforço de caixa das distribuidoras tremendo e colocando as distribuidoras numa dificuldade bastante grande. Né? Nordeste, de novo, né? É muito semelhante aqui também. Né? Tem a questão de 2008, né? E aqui agora a 2014, né? Sendo que em algumas semanas aqui, em alguns períodos aqui no Nordeste, até pela questão do armazenamento que está maior, né? O preço um pouco abaixo do preço teto. Mas esse, enfim, é o cenário. Né? E aí a pergunta de alguns bilhões de dólares aí, né? Vai ter racionamento? Né? A situação é essa. Né? O quadro aqui é diferente um pouco do que foi comentado aqui, que a PSR trouxe, porque essa simulação aqui de risco de déficit, ela depende de cenários. Então, dependendo do cenário que você está tratando, de qual é a hidrologia que você está enxergando para frente, isso aqui pode dar um determinado resultado. O cenário aqui é de hoje, isso aqui é dado bem atual, é o último evento rodado lá no ANS. Né, o cenário aqui é o seguinte, olha, da situação que está hoje, e olhando pela média histórica de 84 anos para frente, significa que lá em novembro, tá certo? A projeção aqui é para novembro, né, a contingência, o risco de ter um racionamento, uma contingência de carga de 0 a 5%, tem um percentual, uma probabilidade de acontecer de 15% no Sudeste, 16% no Sul, 5% no Nordeste e 5,3% no Norte. Tá certo? Esse é um cenário, quer dizer, é o cenário da média. Agora, dá para apostar nisso? Como também já foi dito aqui, muito difícil. Né? Ainda mais num cenário climático que a gente está vendo totalmente adverso. Né? Nós, de novo, a gente tem vivido um cenário bastante diferente, né, do que a gente vinha até então presenciado. Né? E daí para ir em diante, né, um contingenciamento de 5% a 10% vai diminuindo aí de acordo com o que cresce aí a probabilidade aí de racionamento. Então esse é o cenário médio, tá certo? Dá para dormir com isso? Não dá. Né? A situação é realmente crítica. E outra, né? Isso tem um custo térmico elevadíssimo, como já foi dito aqui. Né? Não estou gerando, não tem capacidade de geração hidráulica, energia assegurada sendo rebaixada, então geram-se as térmicas. E aquelas térmicas que foram programadas para gerarem pontualmente, e isso já estão gerando, né? Tem algumas aí há mais de 12 meses. Então, também não é um cenário tranquilo desse ponto de vista. Né? Tecnicamente, aquela máquina, aquele empreendimento ali não foi preparado para aquilo. Então, tem aí que realmente ter bastante atenção com relação a isso. Algumas reflexões em cima disso. Né? Quando a gente compara a nossa matriz de 2001 com 2014, mudou bastante. Né? 2001 eu tinha lá 82% alavancado em hidráulica, hoje 64%.
né? Térmica, 14%, e aqui tem um pouquinho de biomassa aqui nessa térmica também, está misturado, né? Ela pulou para 20%. Olha a biomassa como cresceu. Né? Ela era uma fatiazinha aqui, hoje tem 9%. A eólica, que eu não tinha, já aparece aqui, com perspectiva de crescer bastante. PCH também era 1% e cresceu bastante, e tem possibilidade, tem potencial para ainda expandir bastante. Ou seja, a matriz mudou bastante. Se ela mudou bastante, a gente tem que ter atenção, tem que mudar a forma de operar. Né? Tem outros componentes aqui presentes. Então, tem uma redução hidráulica e tem também a redução de capacidade de armazenamento. Né? Isso, a gente reduziu drasticamente. Não construímos mais usinas hidráulicas com capacidade de armazenamento, com capacidade de regularização. E a gente vai ver aqui, nós vamos comentar isso aqui mais para frente, tentar entender, reforçar, né, o que já foi dito aqui. Tem um aumento térmico e tem um aumento de renovável, que por um lado é muito bom, porque são fontes limpas, sustentáveis, mas tem a imprevisibilidade, tem a incontrolabilidade, e precisa ser tratado. Não é que vamos deixar de fazer porque é difícil de controlar, não. Tem que ser tratado, tem que ser encarado de frente. As questões têm que ser colocadas na mesa e tratadas com profundidade. Então, continuando aí a reflexão. Quando eu olho, faço uma comparação aqui, bem simples, né, sem entrar em detalhes, né, entre fontes renováveis e fontes fósseis. Né, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável e favorecendo aí a economia de carbono zero. Né, então, se eu olho uma fonte renovável, ela é totalmente favorável a essa questão. Enquanto a fóssil, não é. Né, eu estou queimando carbono, basicamente, seja carvão, gás, ou algum outro combustível fóssil, então é totalmente desfavorável à questão da sustentabilidade. Mas do ponto de vista da controlabilidade, né, e aí eu estou falando de previsibilidade e intermitência, essa coisa se inverte. Né, a fonte renovável, ela é difícil. Pega um dia como hoje que estamos aqui, né, não tem sol, chovendo, geralmente não tem vento também. Então é isso, precisa ter complementariedade, e é isso que eu acho que a gente precisa olhar de uma forma efetiva, de uma forma responsável. Essas coisas são complementares. A fóssil, ela está lá disponível, ela pode ser complementar? Pode. Em qual medida? São questões como essas que a gente precisa aprofundar e resolver. Essas coisas andam junto. É piscina rasa, dá pé para todo mundo. Agora, precisa achar qual que é esse mix ideal. Do quanto eu preciso de térmica com gás, com óleo, quanto que é bom a gente ter de eólica, de solar, a gente tem um potencial imenso, a gente vai ver aqui para frente. E essa discussão, reservatório ou térmica? Eu nunca vi um estudo que me dissesse realmente, olha, do ponto de vista de compensação de carbono, é melhor eu construir um reservatório ou é melhor eu ter uma térmica? Essa discussão não está bem aparada. Quando fala que você vai construir um reservatório lá na Amazônia, até Avatar baixa lá dos Estados Unidos aqui, e você fala, vou construir uma puta térmica aqui no centro de Recife, ninguém fala nada. Essa discussão precisa estar mais permanente, ser feita dentro do setor e fora do setor com a sociedade, de uma forma clara. Tem que se calcular lá quais são, efetivamente, as emissões que estão sendo emitidas de um lado e de outro. E olhar para isso para ter um encaminhamento positivo da questão. Então, precisa trazer efetivamente essa discussão para a mesa, e discutir de forma clara, transparente. Composição ótima das fontes, a gente falou, e é isso, nossa matriz passou de ser uma matriz tipicamente hidráulica e ela hoje é hidrotérmica, com todos os vieses que já foram colocados aqui. O térmico é isso, tem um térmico fóssil, tem um térmico renovável, enfim, tem que cuidar disso tudo. Agora, a mensagem que eu queria dizer é isso, essas coisas são complementares, de fato. E a gente tem essa complementariedade presente e precisa usar essa complementariedade. Nós estamos jogando ela pela janela, às vezes.
Só continuando aí, né, a questão das fontes renováveis e essa questão da imprevisibilidade, né, de como que eu controlo isso. Né, no caso da hidráulica, como é que eu consigo controlar isso? É o reservatório. Né, quando eu armazeno ali, aquela água armazenada, ela está disponível, para uso imediato. Né, biomassa, ela já não é tão controlável assim. Por que eu coloco aqui que não é tão controlável? Ah, tem um início da safra, por exemplo, a cana-de-açúcar. O início, o fim, às vezes atrasa, adianta, o bagaço está um pouco mais úmido, né, com menos poder calorífico. Isso tem uma variabilidade, mas ainda eu consigo ter uma certa previsibilidade, né, ali com relação à geração, por exemplo, de biomassa de cana. E ainda posso complementar isso com outras biomassas também e melhorar ali. A questão da eólica, já é bastante difícil você ter essa previsibilidade. É isso, ventou tem energia, não ventou não tem. Né? E se a gente vai crescendo isso, e deve crescer, porque nós temos um potencial para isso, mas eu tenho que olhar como é que eu acerto isso, como é que eu opero isso. Eu não posso crescer, porque é a fonte mais barata, como já colocou aqui o Otávio. Tem outras consequências. Eu tenho que dar gestão para isso, tenho que dar controlabilidade para isso. Solar, do meu ponto de vista, é mais imprevisível. Ela tem a previsibilidade do dia e da noite, né, mas durante o dia, ela é extremamente sensível. Né, uma manchinha de nuvem dá um reflexo bastante grande na produção de energia. Meu amigo ali depois vai poder me desmentir aqui. Mas, assim, da experiência que eu tive, já tive várias vezes na Alemanha, já tive no Japão. Então, essa questão da solar, né, a questão da previsibilidade dela é bastante séria. E é isso. No Japão estão associando lá, em todas as instalações, baterias, justamente para poder dar essa mitigação da variação. Mas essas baterias são limitadas, bastante limitadas. A Alemanha vive frequentemente preços negativos de energia. Por quê? De repente entra 7.000, 8.000 de fonte renovável, seja de eólica ou de solar. Como é que eu controlo isso? E é de repente mesmo, de um período horário para o outro, 7.000 mega adicionado. E aí o que acontece? Eu tenho térmica rodando, a térmica não quer desligar, porque se ela desliga e depois para ligar, sai muito mais caro para ela. Ela vai lá no mercado e oferece preço negativo. Então isso são desequilíbrios. Né? A fonte renovável é muito bem-vinda, extremamente bem-vinda. Agora, ela traz algumas questões que precisam ser estudadas, avaliadas e resolvidas, que são dificuldades de operação e de comercialização também. Como ela não tem uma energia firme, fica difícil você comercializar. Não é uma questão, digamos assim, resolvida. Né? Eu preciso... Né? Eu vou entregar o quê? Eu vendi, eu tenho um compromisso de entrega, e como que eu vou entregar aquilo? Então, né, de novo, a questão do mix. Né? Isso é muito forte, eu acho que a gente precisa debruçar sobre essa questão. Né? Aqui está em fator de capacidade esse gráfico. Quando a gente olha aqui o hidráulico, né, ele tem esse comportamento de fator de capacidade ao longo do ano. Né? Se eu olho aqui a eólica, né, tem esse fator de comportamento. Olha a complementariedade que tem isso. Olhando aqui ainda para a biomassa, né, e essa biomassa aqui muito calcada também na safra, na cana-de-açúcar. Tudo isso é complementar e ao mix. Olha como o mix fica regular. Né? Então, é isso. A gente precisa botar essas coisas, botar os neurônios para funcionar e ver, né, qual que é o nosso mix adequado. Então, a complementariedade, ela mitiga a sazonalidade das fontes, né, e o reservatório aumenta a estabilidade desse mix e oferece reserva girante para aquelas intermitências. Né, e essa é uma das grandes coisas que parece que a gente está tirando pela janela. Né, a gente tem capacidade, tem potencial para colocar fontes renováveis, seja solar, seja eólica, mas eu preciso de ter
um fator de mitigação da intermitência. E aonde que pode estar esse fator de mitigação? É justamente no reservatório, onde eu posso ter uma reserva girante. Eu vou ter que pagar por isso, como o Otávio falou? Vou. Agora, tem que enfrentar isso. As oportunidades estão aí. Né? Então, tem que fazer do jeito certo. Né? O potencial eólico, né, gigantesco que a gente tem, fortemente concentrado aqui no Nordeste. Né? Então, deve crescer. Agora, deve crescer de forma ordenada. Tem que dar ordenação para essa coisa toda. Do ponto de vista solar também, temos uma grande oportunidade no país inteiro, né, e notadamente aqui no Nordeste, né, que é esse zoom que está aqui. Né? Opa, me perdi aqui um pouquinho. Então tem aqui, né, aqui no Nordeste, aqui, né, varia de 4,5 a 6 aqui, kWh por metro quadrado. É bastante expressivo isso. É um potencial fantástico. Né? E não podemos deixar de olhar para essa questão. E aí vem a questão que o Otávio também colocou de forma bastante propícia, né? Quer dizer, é fazer distribuído ou concentrado. Né? Fazer os dois. Agora, fazer os dois em que medida? Né? Eu acredito muito nisso aqui. Mas vamos fazer isso aqui, tem economicidade. Né? O governo de Pernambuco aqui saiu na frente, fez um leilão, teve sucesso nesse leilão. Né? Então, tem que procurar as alternativas. Né? Aqui nessa questão tem a tarifa FIDIM, que é uma tarifa que se estabelece e paga pela geração lá no telhado, ou net metering. Nós fomos pelo net metering e, como já foi dito, não deu, parece que não estimulou, né? Não conseguiu dar o estímulo correto aqui para essas questões. Já vou encerrar aqui. Né? Mas, enfim, né, essa questão do distribuído, cada vez mais lá fora, parte para microgrids, né, para você resolver a sua questão energética de forma mais regionalizada. Né, e a gente aqui parece que está meio cego nisso, né, só quer realmente fazer os grandes, e principalmente para locais de grande concentração, né, grandes centros urbanos. Isso aqui faz muito senso, tem muito sentido, econômico, físico, em todos os temas. Né? E outro ponto, né? A gente tem que olhar para sinais econômicos. Né? Tudo isso que a gente faz tem que ter um sinal econômico adequado. Tem que ter racionalidade no uso. Né? O que esse slide aí quer trazer é isso, eu preciso botar racionalidade no meu uso. Né? A energia lá no preço spot está 822, lá na minha residência eu estou pagando a mesma tarifa. Não tem sinalização nenhuma. Nenhuma. Né? Então, isso daqui, né, as bandeiras tarifárias que eram para 2012, que eram para 2013, ficaram para 14 e agora já estão falando para 15, por que não... Né? Esse é o sinal econômico. Está faltando tomate na feira, eu não compro tomate, não é assim? Safra de camarão é camarão no almoço, na janta, suco de camarão. Está na entre-safra, eu não vou consumir. Então, precisa ter sinalização de preços adequados. Né? E tem aqui um projeto, precisa botar um projeto na praça. A outra questão da tarifa branca também, né? Essa aqui olha diretamente a energia, aqui olha mais a questão de restrição de transmissão. Mas são sinais que precisam ser dados para que você responda. A carga responde a preço. Né? As vocações regionais do Nordeste, né? Grandemente potencial eólico solar, né? Apesar da gente ter aí o Biberibe, o Capibaribe formando essa lagoa do Oceano Atlântico, mas a vocação aqui parece que de fato né, o potencial eólico solar e botar foco nisso. Né? Sinais econômicos adequados, né? Tem que ter o estímulo da reação da demanda. Isso não significa que a indústria vai diminuir a produção, não tem nada disso. Né? Significa que você vai dar racionalidade no seu consumo, você vai dar inteligência no seu consumo, consumir de forma mais eficiente, mais inteligente. Né? Então era isso. E só para finalizar, né, como a questão aqui é do desafio, né,
e o Estado de Pernambuco foi bastante feliz aqui na questão do leilão da energia solar. Eu colocaria como um desafio, até porque é bem presente nesse momento, que é o leilão de eficiência energética. Muito já se falou nesse país de fazer leilão de eficiência energética e nunca se botou em prática, e que são perfeitamente possíveis de serem feitos, e é isso que traz essa racionalidade, essa inteligência, um uso mais inteligente da energia.